sejam muito bem-vindos ao Deu Liga, o podcast que conecta você com o melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque investir vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e no episódio de hoje nós faremos uma conexão entre saúde, longevidade, saúde não só física, mas também financeira. Então, como é que tá a longevidade aí com relação à sua saúde física e também do seu bolso, é isso? Exatamente, até porque nós queremos que você viva por muito tempo e viva bem. E para isso você precisa ter uma qualidade na saúde e uma qualidade financeira que te propicie isso. Com certeza. E antes de apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para você que está aí nos ouvindo, assistindo, dá uma pausa no que você está fazendo, pega esse vídeo e faz aí os 3 Cs, que é curte, comenta, compartilha e fica até o final. Para saber se deu liga. Olha, então a nossa convidada aqui é a Milena Félix, ela que é formada em educação física, mãe e também atua como empreendedora no digital e a gente vai bater esse papo hoje aqui com ela. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz e grata, viu, pelo convite, por estar aqui. É um prazer mesmo, imenso. Olha, eu comecei, né, em 2012, formei e quando eu comecei, minha mãe tinha uma academia, né? E esse amor pela educação física, pelo exercício, nasceu realmente foi a partir da academia. Na verdade, assim, se eu for contar até antes, né? Na verdade, foi a questão do meu corpo, né? Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Isso começou quando, Milena? Eu era muito novinha, estava na 8ª série. Eu falo que na verdade... Então, por volta ali dos 14, 15 anos? Isso. Aí eu estava bem insatisfeita com o meu corpo. Foi aí que eu comecei a abrir, né, minha mente com relação aos exercícios físicos, tá? E aí, né, em 2012 eu formei. E começou minha missão mesmo, né, com os exercícios, aí eu dava personal, né, fazia avaliação física e tive toda essa missão mesmo que é transformar, né, o corpo das mulheres. Eu falo mais das mulheres porque hoje o meu foco é total feminino. Já dei aula, né, para homens, mas hoje meu público é feminino. Olha só, e é bom a gente citar isso, porque assim, Milena, quando você começa a contar a sua história, que você era insatisfeita e por causa disso você começou um relacionamento com os exercícios e hoje você traz isso como missão e profissão. Sim. Você transformou uma dor em algo que é uma solução para outras pessoas que podem ter a mesma dor que você tinha lá quando você iniciou. E hoje, convivendo com essas pessoas que estão buscando uma maior performance com o seu corpo físico, quais são as principais dores que você identifica? Exatamente isso. Mas eu falo, hoje eu vejo um problema da questão psicológica. É muito maior do que simplesmente eu quero emagrecer, entendeu? Então, a questão psicológica, emocional, eu falo que se você estiver bem na mente, todo o resto vai bem, entende? Então, hoje, né, eu tenho programas, né? Tenho 2 programas, tanto o Desafio Barriga Fit 21 e o Metamorfose, que é digital. E os 2... Peraí, como é que é esse do 21? Que barriga assim? 21. São 21 dias e eu vou ficar slim. Exatamente. Em 21 dias, a gente garante que perde até 5 quilos, né? Entendi. Fazendo tudo certinho. E assim, são 3 pilares, né, que eu sempre falo. Olha, pode pegar 2 cobaias aqui pra gente. Por mais que você já tem quantos anos de experiência? Desde 2012. Não, então não é cobaia mais. Mas pode pegar nós como inspiração aí, né? Modelos. E assim, é igual eu falo, são 3 pilares, né? Que é a parte dos exercícios, a parte da nutrição, que é importantíssima, mas a parte mental. Então, eu tenho uma psicóloga também junto no meu programa. Ai, que legal. Porque eu falo que a gente desconta as nossas frustrações todas na alimentação. Tem pessoas que ataca a comida e tem pessoas que deixam de comer. Eu, por exemplo, quando eu fico muito nervosa, eu não quero comer. Então, eu viro um palito mesmo, pra você deixar. Mas... e é isso que eu tenho
buscado e eu vejo muito resultado. Então, assim, com a minha experiência, com a minha vivência, sabe, de tudo que eu passei, eu valorizo muito essa parte psicológica, porque eu acho que a fome emocional, ela é muito importante e é muito pouco falada. E é interessante você falar isso, porque a gente também fala muito que o dinheiro é emocional, né, Tamires? Totalmente. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente fala assim, olha, não é só sobre guardar. E quando a gente se depara muito com investidores, a gente vê se a gente não faz um mapeamento psicológico mesmo, de qual que é o perfil de investidor da pessoa que está ali para a gente fazer um planejamento. Se a gente não faz esse mapeamento efetivo, a gente acaba não atingindo os objetivos dele financeiro e nem de vida como um todo. Porque quando se trata de dinheiro, a gente está falando não só de aplicações, mas de planejamento de sonhos, projetos e legado como um todo. Com certeza. As pessoas, eu acho assim, nós em geral, eu falo as pessoas, porque nós temos também, né? Eu converso muito com as meninas lá no digital, minhas alunas, eu falo, gente, eu tô falando, mas eu também falho, né? Assim, tem momentos que nós somos seres humanos, né? E a gente precisa sempre, eu falo que a gente precisa se conectar o tempo todo com nós mesmas, né? E é como se diz a psicóloga, existe o modo adulto e existe o modo criança. A gente precisa estar sempre ativando o modo adulto. Sim. Porque a modo criança sempre quer aparecer. Milena, Diversas vezes. E legal você falar isso, porque quando a gente começa... A Dani falou essa questão, dinheiro emocional, fome emocional. Eu costumo dizer assim, que a gente chega no final do ano, qual que é a principal meta do brasileiro, da mulher, vou falar aqui, do público feminino, quando a gente passa ali virada de ano? É emagrecer. Emagrecer e também poupar dinheiro. Sim. São sempre essas duas coisas. A gente começa o ano, vou perder X quilos ou vou ganhar X de massa magra, enfim, e vou poupar tanto, quero viajar. E sempre tem esses dois pontos. E por que as pessoas falham? Porque no papel é muito simples. Olha, eu, Tamires, quero perder 10 quilos em tantos meses e para isso eu vou perder X todo mês. Isso. Com relação a dinheiro, vou poupar X valor por mês e vou chegar ao final do ano com XPTO. Sim. Porém, na prática, a A gente vai disciplina. lidando com vários desafios difícil, e aí vem o lado emocional. Então, eu acredito que tanto para você quanto para nós, que a gente está aqui do lado profissional, falando do mercado financeiro, a gente também tem que ter essa sensibilidade de se conectar com o objetivo, os sonhos da pessoa. Exatamente. Traçar, né? Ter clareza. Perfeito. Isso, e às vezes a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, mas ter clareza de quais são as emoções que levam a gente a falhar. Sim. Porque, por exemplo, você quer chegar a uma carteira de X valor. E às vezes você sabe exatamente o que você precisa fazer para chegar lá. A pessoa ou quer ser magra e milionária. Isso. Exatamente o que você precisa fazer para emagrecer. Só que quais são as emoções que sabotam isso? Por isso que a parte psicológica, você se conhecer é tão importante. Porque nós temos... tem muita coisa que trava a gente. E a gente não sabe. Coisas até mesmo do passado, né? É clichê às vezes falar isso. Mas é a pura verdade. Eu tinha uma dificuldade com o dinheiro. Sabia que eu tinha uma dificuldade? Então, assim, eu passei por muito tempo com dificuldade de lidar com o próprio dinheiro. A gente aprendeu a isso, a entregar o dinheiro para alguém, para a pessoa organizar, gerir, não é? Eu acredito, assim, muitas mulheres são assim. E por isso que a gente tem um movimento até, Milena, que chama Mulheres de Valor, porque a gente olhando para nossa carteira, a gente também percebeu que a gente tinha um público, em maioria, masculino. Hoje, se a gente pega os CPFs na Bolsa Brasileira, em maioria são homens, né? Agora que vem mudando, né? Agora vem mudando bastante, a mulher tem sido protagonista nisso, mas aí a gente se questionou e falou assim, onde estão as esposas, as filhas, onde estão as mulheres? E a gente viu que muitas são empreendedoras, como você, por exemplo, tem várias frentes, tem o seu capital, mas ainda não pararam para cuidar disso com carinho. E aí eu faço um link com a questão física, porque muitas das vezes a gente tem tanta demanda e aquilo que trata de ser um cuidado, que às vezes é só conosco, só nós com a gente mesmo, a gente posterga. Sim. Né? Porque aquilo
a gente coloca na cabeça que aquilo às vezes é um bem só para nós, a gente às vezes não entende que cuidar do nosso corpo é um bem para nós, para nossa família, porque se a gente relacionamento tá bem, aí você vai conseguir cuidar de todos a sua Eu volta. sempre falo isso. Eu acho assim, se a gente cuida de nós mesmos, você consegue cuidar do próximo. E foi isso que eu aprendi comigo mesma, né? Eu tive depressão pós-parto, eu me separei, eu tive ansiedade. E por passar por tudo isso, eu percebi que eu precisava me conectar comigo mesma e fazer essa mudança, né? E realmente, se eu não cuidasse de mim mesma, eu não conseguiria cuidar do próximo. E é isso que eu quero trazer nos meus programas que eu dou para as meninas, né? A aula para as meninas. Em cima disso. É exatamente isso que você falou. E se você não estiver bem, você não consegue. E isso é em tudo. É igual no financeiro, né? Na parte também dos exercícios físicos. Porque as mulheres, elas se culpam. Elas se culpam do cuidado de si mesmas. Falam assim, nossa, mas eu vou para academia, eu vou fazer um exercício, mas eu vou deixar meu marido lá, meu filho. Eu fiz uma enquete no Instagram uma vez, exatamente sobre isso. Você se sente culpada por ir para academia, para você, assim, você cuidar de você mesma? E aí, a maioria, na verdade, só teve uma que respondeu que não se sente culpada. Todas falaram que se sente culpa. Por quê? E tá errado. Isso não é um sentimento egoísta, né? A gente precisa cuidar de nós mesmas para poder realmente estar bem e cuidar do próximo. Não é. E assim, eu até transbordo para outras áreas. Às vezes você tá tão focada ali no trabalho e você se sente culpada de, às vezes, ter que reservar um momento na sua agenda para não marcar reunião, para realmente não ter demanda, para você cuidar de você, da sua saúde, treinar, ir no médico, enfim. E realmente priorizar isso. Então, hoje é algo que nós precisamos priorizar. O cuidado financeiro, o cuidado com a nossa longevidade. Até porque se você não cuida, aqui eu quero que você conte para nós um pouco da sua experiência, Milena. Porque você também tem experiência cuidando de idosos hoje em dia. Então, você está nas duas pontas. Está na ponta aqui das pessoas que estão na flor da idade, na juventude, ativa, né? Na vida ativa, de realmente cuidar do corpo, e você tem contato com aqueles que não fizeram, né, esse cuidado durante toda a vida e hoje tem consequências. E para trazer para nós quais que são essas dificuldades que pode vir, porque logo após a gente quer fazer um contraponto com as dificuldades que essas pessoas têm ao não cuidar também da saúde financeira durante esse período. Sim, tudo anda junto, né, gente? Corpo, mente e realmente o cuidado da atividade física, dos exercícios, isso vai proporcionar para o idoso uma melhor qualidade de vida, sem dúvidas, né? Então, eu falo que realmente tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente precisa pensar tanto na parte física quanto na parte financeira, exatamente com relação a isso, fazer tudo, organizar, né? Ter clareza de onde você está, de onde você quer chegar, porque no futuro a gente vai precisar disso, né? A gente precisa estar bem. Por quê? É qualidade de vida, limitações. Todo mundo, né? Os idosos, eles querem pegar os seus netos no colo, né? São atividades básicas. Conseguir caminhar. E, Milena, um dia eu escutei um termo que, assim, a poupança da saúde na velhice, ela é justamente os músculos, né? Porque o músculo traz essa proteção. Então eu falei, poxa, isso é bem legal, né? A gente tem tanto ali falando de dinheiro também, poxa, tem que poupar, mas a saúde também precisa caminhar junto. E exatamente. Dentro dessa ponta, né, do hotel geriátrico que você também empreende, você já vê essas pessoas ali que realmente têm dificuldade por, às vezes, não ter cuidado antes. Exatamente. E o que as pessoas podem começar a fazer agora, Milena, para já começar a cuidar da saúde, independente da idade em que ela esteja? Eu acho que a primeira coisa é buscar algo que você gosta de fazer, que você tenha prazer. Eu falo que tudo que é obrigação e que é pressão, a pessoa não mantém continuidade. Nossa, vou dar um exemplo. Eu, particularmente, não gosto de musculação. Só que você falou um ponto. A gente tem o lado criança, o adulto, e você tem que ativar o adulto. Exatamente. Mas eu me encontrei fazendo crossfit. Gente, eu chego em casa
cansada, 8 horas da noite, mas eu ainda vou treinar. Então eu falo, poxa, encontrei aqui. Encontrou e tá tudo bem, entendeu? Eu falo muito isso. Eu acho assim que se você encontrar, porque aí você vai unir a parte mental e porque você tá lá fazendo musculação, você não tá satisfeita. Gente, não vai. Você vai 1 mês e vai parar. Então tem que ser algo prazeroso. Paga o plano anual e não vai. E o que eu comecei a fazer, né, Milena? Eu já passei dessa fase de pagar o plano anual e não ir. Eu ia te perguntar, e você, o que você tá fazendo? Quem nunca, né? Nunca. E eu quero até trazer, né, o meu caso. Eu estou num processo de emagrecimento desde o ano passado. Então, assim, foi todo um processo também. Entendo essa parte emocional também, que mexe muito com o nosso corpo. Enfim, a gente ter priorizado. Eu falo que na nossa vida a gente tem que equilibrar vários pratinhos, né? Sim. Você como empreendedora, mãe, enfim, você sabe que são vários pratos. E não ali. dá pra romantizar, né? Não dá. Não dá pra romantizar. Às vezes você acorda ali 5 horas da manhã, se você não for dormir, 1 hora da manhã ainda tem demanda. Exatamente. E precisa entregar e as coisas precisam acontecer. Sim. Eu acredito que assim, desde que você faça esse sprint durante um prazo determinado, porque de fato você precisa, né, que isso aconteça na sua vida, tá tudo certo, mas isso não pode ser tipo uma constante, porque aí já cai, né, que, enfim, sem sono os músculos não desenvolvem, né? É igual a Milena? alimentação, gente. Eu falo que não pode ser terrorismo. Você vai numa festa, você vai lá e vai comer alguma coisa. Hoje eu quero comer hoje é dia dos namorados, eu quero comer uma pizza com o meu namorado. Você não vai comer? Vai. Mas e amanhã? Vai manter. A questão da consistência, da constância, você vai dar continuidade. Porque tem gente que pensa assim, não fiz hoje, não vou fazer mais, não. Não é assim? E aí, o que eu comecei a fazer? Enfim, estou nesse processo. Tá uma gangorra, né? Mas esse ano vai Não, agora tá firme. Agora tá firme. Aqui do lado tá firme. Mas algo que eu comecei a fazer, por exemplo, eu também não tenho, eu sei que é necessário, e eu também não tenho, assim, essa aptidão com a musculação e tudo mais, mas com crossfit jamais. Eu ia porque é isso, tenham uma amiga tóxica pra fazer você meter o shape com ela. Aquela que faz você sair do escritório 8 horas da noite e ir com ela pro crossfit. Porque essa é a Tamires, e foi a Tamires durante muito tempo na minha vida ali, quando a gente começou no escritório, ela falava assim, amiga, Hoje bora pro crossfit. Vamos. E buscar aquilo que é mais simples. Então, a gente pegou a academia que já era, né, muito perto do escritório. Então, a gente conseguia ir e já não tinha desculpa. Não tinha. Mas Já hoje saiu em com a dia, roupa. o que eu costumo fazer? Eu gosto muito de podcast, estou numa fase de estudo bem frenético. Então, o que eu costumo fazer? Gente, eu vou fazer esteira, vou fazer bicicleta, elíptico, escada, coloco e vou ouvindo a minha aula. Eu sinto que eu estou produzindo, tanto fazendo o que precisa ser feito, Perfeito. nos dois sentidos. Juntando o útil ao agradável. Porque aí eu saio de lá, ok, é 1 hora, 1h30 de treino, mas eu saio de lá com 1 hora, 1h30 de aulas assistidas, né? Revisadas e tudo mais. Então, eu sinto que quando eu conecto as duas coisas, se torna mais simples, eu nem vejo o tempo passar. Tô lá na escada, de repente eu falo, nossa, já terminei uma aula, 40 minutos. Olha e assim, só. tô lá pingando. E se eu não fazia isso, eu via que, nossa, dava sendo um 5 sacrifício. minutos, 10 minutos, eu já tava ali. E um outro ponto é ter um personal gritando na sua orelha, que faz total diferença. Porque se tem uma pessoa ali que você já marcou um horário Não tem com como você ela, fugir. não tem como. Aham. E a pessoa fica ali do seu lado, te incentivando. Exatamente. Então, se tem uma dificuldade, seja financeira, seja física, eu Conte acredito com que especialistas, o né? meu principal conselho é não faça sozinho. Isso. Conte Busca com um ajuda. especialista. Exatamente. Então, olha, gente, já tem dicas aqui, ó. Primeiro, faça aquilo que você gosta, encontra Isso. prazer nisso. E eu diria tanto pro físico, pra saúde física e também com relação a dinheiro, né? Sim. Poxa, às vezes a pessoa dentro de casa vai falar de dinheiro com o marido e torna aquele momento um momento de briga. sim. Então
tem que tornar prazeroso. Exatamente. Aí aqui já aconselho que a Dani deu, conte com o especialista. Com alguém, e não também faça a sozinha. ideia que ela deu muito bacana de conciliar ouvir, de com conciliar algo que alguma gosta. coisa, Isso, né? conciliar Escutar um livro, né? É bem legal. E se recompensar, né? E se recompensar. Por exemplo, Com sorvete? Não, e assim, Ah. e se recompensar, até mesmo falar assim, eu consegui, eu fui, eu fiz igual você tá falando, né? E porque a gente tem o hábito de ficar se criticando, né? E isso desmotiva a gente, então a gente tem que realmente... O que você ia falar? Não, minha recompensa A recompensa era comida. é porque, tipo assim, a cada 3 quilos, por exemplo, nossa, eu vou sair da dieta ali um dia. Eu vou, por exemplo, eu vou no rodízio. Um dia pode. Gente, mas não pode ser terrorismo. Tá certo, tem que ter isso mesmo. E como você acredita que é o método mais eficaz mesmo que você vê dando certo com seus alunos? Dentro do que você criou, né? É exatamente dentro do que eu criei, né? Tendo, não é só os exercícios. Então, os exercícios conciliados com uma alimentação bem adequada e a parte emocional alinhada. Porque realmente os 3 andam juntos. E aí você consegue resultado. E eu sou viciada em resultado. Eu adoro ver os resultados. Não tem nada melhor do que você ver, né? A autoestima da mulher muda, né? Muda totalmente. E aí as mulheres, quando você acompanha elas, como que você traz essa questão para elas também conseguirem ver prazer nisso e falar, poxa, isso aqui, tô no caminho? Essa questão do prazer é a parte mais psicológica mesmo, né? Da gente conversar, de estar ali motivando elas e trazer elas para perto da gente, né? Eu acho que essa conexão, porque o que é difícil é igual você falou, é muito difícil você estar ali sozinha. Então, ter alguém, falar, nossa, eu marquei ali com a Milena, eu marquei com a psicóloga, isso já é muito importante. E a gente se conectar verdadeiramente com a pessoa, isso traz um benefício muito grande para ela, né? E aí, conta Milena, conta... Eu já tô mais interessada aqui nesse ponto de você falar pra gente do que você tá vendo de diferença de empreender no digital. Por que você foi para esse lado? O que você tem encontrado de oportunidades e desafios? Olha, a questão do digital, eu vejo muito crescimento na parte do digital, é nítido, né? Eu acho que todo mundo, né, vê que está só evoluindo e eu consigo abraçar mais pessoas, mudar, transformar a vida de mais pessoas. E desde pequena, quando eu comecei a contar um pouquinho da minha história, eu ia falar e não falei. Desde pequena eu falo que eu quero transformar, eu falava para minha mãe, eu chorava, falava, mamãe, eu quero ser útil, eu quero muito ser útil. E hoje ela até brinca comigo, às vezes eu tô reclamando de alguma coisa, ela fala, você não queria ser útil? Aí, ó, tá demais. Mas, e é isso, é muito bom você ver que o seu trabalho modifica a vida das pessoas, igual eu acredito que seja com vocês, né? Então, é muito gratificante. E eu falo tanto da parte da educação física, lá do digital, que eu abraço muitas mulheres, como também da questão do hotel geriátrico, né? Porque é uma questão do hotel também, é utilidade pura, não tem como, né? Então, ver eu transformando, dando qualidade de vida para aqueles idosos, não tem nada melhor no mundo, é uma missão mesmo de Deus. E você contou um pouquinho como que surgiu a educação física na sua vida, que foi ali através da sua mãe. Sim. E como que surgiu o hotel geriátrico, assim? O hotel, até eu tive que fazer uma pausa, né, da minha vida com relação à parte do personal, por conta do hotel. Porque em 2012 eu formei, aí eu me casei, e a mãe do meu ex-marido, né, minha ex-sogra, que tinha um hotel. E aí, eu entrei pro hotel, então eu trabalhava na academia e no hotel. Só que aí eu engravidei. E aí a maternidade veio e eu tive que fazer escolhas, né? Então, nessa época, eu fui e interrompi temporariamente a parte da atividade física. Não, né, de fazer atividade, mas de dar aulas. E dei espaço para o hotel geriátrico, porque eu me encantei com a área. Assim, e exatamente isso, eu me senti útil, sabe? Ver que o seu trabalho ajuda realmente as pessoas, porque as pessoas não têm essa clareza mesmo que a gente falou de como agir naquele momento de aflição. Porque realmente, quando o idoso está numa situação muito delicada, a família
fica totalmente abalada, né? Então, eu abraçar, explicar, ter esse apoio, né? Ser um apoio para a família é muito bom. Então, eu abracei realmente a causa na época, né? Inclusive até hoje, né? Então, é isso. Que eu comecei dessa forma. Na verdade, eu entrei sem pretensão nenhuma. Eu entrei ajudando e acabei que eu tô lá até hoje. E hoje você encontrou propósito, né? Porque propósito. A fase de vida idosa, madura na vida de uma pessoa é uma fase vulnerável. Sim. E aí é bem legal porque a gente faz alguns estudos, principalmente quando a gente fala de planejamento financeiro. Uma das pontas é que a gente vai olhar toda a vida da pessoa, inclusive pensando na aposentadoria ou na independência financeira. E a gente analisa também que daqui, por exemplo, a gente está em 2025, então quando chegar em 2060, a população brasileira vai estar mais idosa. Então isso significa o quê? Que a pessoa ela tem que ter uma estrutura, né, para poder lidar com aquela fase da vida, uma estrutura física, financeira, e também falando em termos de estado, de país. O nosso país ele precisa estar preparado para ter uma população mais idosa. Então, poxa, esse negócio do hotel geriátrico é promissor. É promissor. E outra, trago aqui mais um ponto polêmico, mas eu acredito que a gente precisa trazer clareza sobre isso. É que o país não está preparado para o envelhecimento dessa população. Sim. Seja em questão de saúde pública, seja em questão de previdência. Acessibilidade e tudo. Então, hoje a gente vê um país que saqueia a previdência, de fato. Então, se você não se preocupa em, de fato, fazer um planejamento financeiro para você ter uma assistência de saúde para os seus idosos, para você quando você estiver idoso, e também de qualidade de vida financeira, não conte com o governo para isso. A gente vê que a cada dia tem ficado ainda mais difícil ter acesso a condições dignas na velhice. É o que a gente falou, é a clareza que a gente precisa ter, né? Tanto da saúde, onde a gente está, da onde a gente quer chegar. Tanto da saúde quanto da parte financeira. Exato. E para você, Milena, o que você acredita que são os hábitos mais importantes para nós chegarmos nos nossos 100 anos? Que nem alguns vídeos que eu vejo de algumas senhoras levantando peso, nossa, com muita músculo. Vitalidade. Quais são os hábitos? Fazer o que você gosta, que é o que eu já relatei. Eu acho que você ter prazer, você dá continuidade em qualquer atividade. Cuidar da alimentação, que é sem dúvida, né? Porque eu acho exatamente isso, né? As pessoas estão vivendo hoje. Muitas pessoas vivem o hoje. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E eu acho que isso é um hábito importantíssimo. Você cuidar do hoje, mas pensando no futuro, pensando lá na frente. Tanto na parte do corpo, do bolso e da mente. E Milena, como que é a sua rotina, então? Conta um pouquinho, essa rotina de mãe, empreendedora, treinar, cuidar da saúde, alimentação, como que você faz para dar conta de tudo? Olha, não é fácil, não vou romantizar. Existem vários surtos durante as semanas. Durante o dia, gente. Eu falo, Milena, você fica um dia sem surtar? Não tem jeito. Mas assim, gente, eu acho que eu estou na minha fase que eu estou mais feliz e realizada. Tanto profissionalmente, por mais que esteja assim, corrido, eu estou muito feliz. De verdade. E como que eu organizo? Olha, eu acordo 5 horas da manhã. Eu sabia que ele ia falar 5 horas da manhã. Ela é da turma comum aqui. Organizada. Milena é da turma que põe pressão no sol. E deixa eu te falar, você acorda dando bom dia pra todo mundo às 5 horas da manhã ou você demora um pouquinho? 5 horas da manhã eu gosto de me conectar com Deus. Uhum. Eu demoro um pouquinho. Então eu acordo, 5h30 eu tenho que acordar os meus filhos. Então 5 horas eu acordo pra eu tomar meu café sozinha. Me conectar com Deus. Eu preciso disso. Porque parece que quando eu saio afobada, aí eu saio nervosa. Ainda mais com crianças Com ali criança. que são pessoas que dependem de você. Aí é aquele grito, vamos ver, Ana, aí não dá. Porque eu 5 horas da manhã eu já acordo assim tão feliz. Mesmo? Dando bom dia, eu acordo Olha assim, só, bom dia, que bom. Coloco música alta. Olha só. Eu tenho que me policiar aí. Mas isso é bom, isso é bom. Eu achei que você ia falar, não, eu acordo enfesada. Não, isso é ruim, não, né? não. Mas eu acordo 5 horas, aí 5h30 eu acordo os meus filhos, eu levo eles pra escola e aí eu já começo eu vou pra academia, dou aulas, né, presencial. E depois eu vou pro hotel no período da tarde.
E aí, à noite, eu falo que eu sou dos meus filhos, né? E também a parte digital, ele durante o dia, né? No meu meio, Você consegue flexibilizar ali Sim, durante o tempo. por ser a proprietária do hotel, né? Então, eu consigo ter uma flexibilidade de horário, né? E marcar com as famílias para conversar tudo direitinho. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido. Não é fácil, realmente, né? E até mesmo porque eu priorizo também o meu horário de treino, porque eu falo que é como escovar os dentes, não tem como. Então, eu tenho o meu horário de treino e o mundo pode estar acabando, eu estou lá. E isso é legal, fazer algo que é inegociável para você. Inegociável. Né? E aí, tanto com o horário, com o treino e da parte nas finanças, a gente vê o quê? Que as pessoas não têm esse compromisso de investir justamente porque não é algo inegociável. Então, criar essas âncoras, né? Isso. Eu vou fazer um boleto para Tamires do futuro. Então, eu tenho que me pagar todo mês X valor. E aí, você faz o seu planejamento ali financeiro contando com esse seu pagamento pessoal. Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de conversar sobre isso. Sim. Inclusive sobre seguro de vida. Sim, Não é? sim. Sobre o que vai ser do futuro. Aí as pessoas falam assim, não, vou falar de morte, É uma vou questão falar também cultural, né? cultural. E eu O brasileiro é acredito assim, aconteceu, eu resolvo. que depois da pandemia isso se agravou ainda um pouco mais. Verdade. Por quê? Porque as pessoas parecem que estão ainda mais imediatistas do Sim. que eram. Concordo. Porque agora as pessoas já acham que 5 anos é muito tempo. Sim. 2 É isso anos é mesmo. muito tempo. E a gente fala assim, poxa, gente, 2 anos passa num sopro. Hoje os seus filhos têm quantos anos, Eu tenho um Milena? de 10 e um de 2. 10 anos. 10 anos. Parece que foi ontem, Parece não que foi ontem. É porque eu olho hoje e falo assim, eu faço aniversário daqui a alguns dias, né? E aí eu Gente, olho- deem parabéns para Dani. Vamos cantar Coloca parabéns. aqui, ó, parabéns, Dani. Eu vou ficar bem feliz, sou emocionada com o aniversário, gosto de fazer aniversário, falo que Deus me deu mais uma oportunidade de vida para com certeza fazer a diferença, enfim, cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Mas as pessoas estão cada vez pensando que tem pouco tempo ali, parece que tudo é muito imediatista. É tem que sempre fazer muita correria. muita né? correria. E aí você fala assim, olha, vamos fazer aqui um planejamento de 10 anos. Vamos fazer um planejamento para o seu filho de 10, por exemplo, para quando ele tiver 18, são 8 anos. Não, mas 8 anos é muito tempo. Não, gente, 8 anos tá aí. Boa. Entendeu? E se você não começa hoje, vai chegar aos 8 anos. Porque, assim, uma certeza que a gente tem é que se a gente não começar agora, o tempo vai passar. E se você cuidar, vai chegar com qualidade de vida financeira, né? Porque, gente, tudo anda junto. Como que você... Se você não cuidar do seu financeiro, você também não vai cuidar da sua saúde física lá na frente. Milena, e dentro dessa rotina que você trouxe aqui, e também desse planejamento de chegar ali na fase da velhice, mas ainda assim com uma saúde, com uma vitalidade, o que fazer quando, poxa, não deu certo? E não deu certo, às vezes, ou a rotina do meu dia, ou eu estou passando por uma fase na minha vida que está muito difícil emocionalmente e não deu certo. O que fazer? O que você deixa de conselho? Eu deixo de conselho você tentar se conectar com algo. Eu, no caso, é Deus. É porque nem todo mundo acredita nisso, né? Nisso não, em Deus. Nem todo mundo acredita em Deus. Então, acredito que você tem que se apegar a algo maior, tá? Eu passei uma dificuldade, inclusive minha filha ficou internada 1 mês, o ano passado, na UTI. Ela quase foi embora, 2 aninhos, né? Ela tava com 1 ano e pouco. Então, eu tive que realmente dar uma pausa na minha vida, né? E isso me assustou bastante. Por isso que eu falo que a gente precisa cuidar muito mesmo dessa parte emocional. Então, eu acho que emocional é tudo. Não adianta. Essa é a maior dica que eu dou para todo mundo. Para vocês verem, era para mim estar vendendo o físico. Ah, não, vamos um treino. Não, eu acho que se você estiver bem emocionalmente, você consegue cuidar do seu físico, você consegue cuidar do seu financeiro. Sim. É tudo junto, mas o emocional é 100%. E eu acredito que Deus ajuda muito a gente nesse sentido da parte emocional. Então, por isso que eu falo, meu momento também que é inegociável é a parte da manhã, que é estar conectada com Ele. Para mim, eu estar ali bem, eu consigo assim, lidar com as dificuldades. Porque Você é relatou. certo que elas virão, né? Elas vão vir. Sim. No hotel, infelizmente, eu sempre falo,
falo, é só problemas. A maioria é problema com o funcionário, ou é problema com o idoso que está doente e você tem que resolver, Sim. ou é algum problema com a família. Então, sempre vai ter problemas para eu resolver. E aí, eu tive que aprender a lidar com essa situação. Então, realmente é buscar a Deus o tempo todo, ali com ele pegar na mão dele e tocar a vida pra frente. E nós compartilhamos, né, desse pensamento também. E com certeza Deus tem sido aí uma estrutura para nós. Eu acredito que a espiritualidade não adianta, é corpo, alma e espírito. Sim, né? é A gente cuida do nosso corpo, cuida das nossas emoções e precisa estar conectada de forma espiritual. Exatamente. E Milena, até pra gente falar um pouquinho disso, e tudo bem se você não se sentir confortável, mas se você se sentir, eu acredito que vai conectar com muitas mães, né, com muitas pessoas. Durante esse 1 mês, por exemplo, que foi mais recente, mas se você também quiser falar sobre a sua depressão pós-parto, como que foi para você esse período em que você teve que lidar com um turbilhão de emoções e mesmo assim sabendo que precisava fazer o que precisa ser feito, né? O trabalho precisa acontecer, as demandas continuam vindo e mesmo assim você não tem emocional para lidar com tudo. Como que foi para você, assim? Você se culpou? Como que foi? Daniela, é incrível. Eu acho que... Eu vou falar novamente de Deus. Porque me deu uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu realmente, assim, passei por uma fase bem difícil. Inclusive, contando um pouquinho mais da minha história, que eu não importo de jeito nenhum. Um dia antes da minha filha internar, ficar 1 mês na UTI, eu fui no oftalmo fazer uma consulta de rotina. Fui levar meu outro filho e ele me deu um diagnóstico de descolamento de retina. E ele falou, se você não passar por uma cirurgia hoje, na verdade, na segunda-feira, né? Marcou na segunda-feira, você pode perder suas vistas. Ele deu esse diagnóstico pra você? Pra mim. Olha. E aí eu tinha que escolher no dia seguinte, ou ir para a UTI e ficar com a minha filha, ou fazer a minha cirurgia. E eu preferi ficar com a minha filha. Então, realmente foi uma carga muito pesada nessa época. E eu acho assim, como mãe, como mulher, tudo isso hoje eu vejo que foi aprendizado. E é isso que eu tento trazer para a minha vida e hoje para a vida das outras mulheres. Porque a vida de ninguém é fácil. Igual eu falei, eu não vou romantizar. Minha vida às vezes tem momentos que tá difícil e às vezes eu vou surtar mesmo. Mas eu acho que essa parte do nosso cuidado com nós mesmas e a gente se priorizar, a gente tem que tirar isso da mente que é egoísmo. Porque a gente se culpa, a gente acha que a gente está errada, a gente acha que a gente está produzindo o tempo inteiro. A mulher é assim. Nossa, você falou isso e é interessante às vezes essa visão de eu preciso produzir a qualquer custo. Todo. E às vezes não. Não é a qualquer custo, né? Não é a qualquer custo. Até porque se você não cuida agora, você não consegue trazer longevidade para essa produção. Exatamente. Né? Não, eu falei, gente, uma hora eu vou pifar. E aí, como é que vai ser? Então, a gente tem que parar e pensar, a gente tem que realmente priorizar o seu momento de treino, o seu momento que seja com Deus, que seja o seu momento fazendo uma atividade, o crossfit que você ama. A gente tem que priorizar, sabe? Esses momentos para você realmente conseguir, porque senão daqui a pouco o seu corpo vai pifar. E aí, aí o diagnóstico é uma doença. O que você prefere? A gente tem que pensar nisso. O que a gente prefere? Um diagnóstico de uma doença, de que a gente não consegue fazer atividades, limitações? Milena, e assim, pode até ser que o diagnóstico de uma doença venha um dia. Porque aqui, lidando com planejamento financeiro, a gente cuida, né, de todas as pontas, vai olhar para poder cuidar de todas as fases da vida da pessoa e a gente vai criando ali ferramentas e instrumentos para mitigar o risco. A gente fala assim, poxa, a gente traz para dentro do planejamento financeiro essa gestão de risco. Mas nem tudo é controlado 100%. Claro. Mas o que eu acho bacana é que quando a gente tem essa estrutura, justamente como o nome diz, poxa, eu tenho uma estrutura para suportar o momento difícil. Exatamente. E aí na vida, aí você falando dessa parte da saúde, poxa, se na minha vida adulta eu cuido, eu faço uma musculação, eu faço um exercício físico, me alimento bem, olho para o meu sono, uma hora o desafio
desafio ele vai chegar, mas eu vou conseguir suportar porque eu tenho um mínimo ali de estrutura de saúde. Certeza. E na vida financeira é semelhante, é a mesma forma. Então, nem tudo está 100% do nosso controle, mas o que está no nosso controle... A gente tem que fazer. A gente tem que fazer e não pode passar a vista grossa. Isso. Né? Exato. Então, e linkando aqui, a Dani falou muito da questão da previdência social, que a gente está numa fase, numa época que a gente vê que está em colapso. E a gente até brinca internamente que o INSS e isso não será suficiente. Isso. Então, poxa, se eu já entendi que eu olho para o governo e tem algum problema ali, o que eu posso fazer hoje... Para não depender, né? Para não depender. E você falou das escolhas, então... Vou dar um exemplo meu, claro, tá? Eu gosto muito de comer chocolate. Gente, se desse, eu comia doce o tempo inteiro, todo dia. Mas eu falei... almoçou, nossa, que vontade de comer um docinho. Assim. E aí, eu faço 30 anos esse ano e parece que virou uma chave. Eu falei, poxa, eu preciso cuidar mais da minha saúde, porque senão eu vou chegar lá na frente com uma diabetes. E o meu pai foi diagnosticado com diabetes. E eu vejo os desafios, as dificuldades, e eu falei, poxa, eu não quero colher esse mesmo destino. E na nossa vida financeira é semelhante. Então, poxa, se hoje eu só fizer escolhas erradas, gastar adoidado e não garantir o meu futuro, como é que vai ser esse amanhã? É o seguinte... A conta fecha, né? Escolha o seu difícil. Tudo é difícil, gente. Organização é difícil? É. Mas você não se organizar e lá na frente estar atolada de dívida é muito mais difícil. Você não fazer exercício, você se organizar para ir fazer exercício é difícil? É. Fazer exercício e fazer a dieta. Hein? Fazer a dieta é difícil, mas estar lá na frente com um diagnóstico, porque eu estou com diabetes, escolha o seu difícil. Sim. Essa é a vida e é para tudo, para tudo. Isso. E às vezes tirar o peso disso, né? Não, porque às vezes a gente coloca tanto peso, deixar leve. Situação de tipo assim, eu vou ter que acordar cedo e ir pra academia. Poxa, tira o peso. Tira o peso. Fala assim, não, eu tô indo cuidar de mim. Mas eu acho que, sabe aquele primeiro momento? Eu acho que é o mais difícil. Mas depois você começa aí, você faz amizade, você conversa. E aí você tem que realmente transformar aquilo de forma mais leve. Isso. Começar a gostar. Mas a primeira coisa é a pessoa querer. Porque não adianta também, vamos supor, eu ajudar uma pessoa que não quer. Nossa, eu sinto quando um aluno quer me pagar um ano, não é? Assim, e não ir. Queridos personagens que eu paguei a minha vida inteira. Devolva meu dinheiro. Deixa eu te falar. Eu sinto que eu contribuí se você investir o seu dinheiro. Porque com certeza, gente, eu não ia. Eu já fiz isso também. E eu pagava o ano todo por causa do desconto, mas o prejuízo era muito maior porque não ia. Então, assim, isso também entra dentro do planejamento financeiro, porque se torna um desperdício, né? De tempo, de dinheiro e de saúde. Sim, exatamente. E é legal a gente ter essa conversa que também é mais uma provocação, né? Porque, poxa, a gente está falando de dois assuntos, mas que estão ali, que eles são relacionáveis, né? Então, deu liga, né? Deu liga. Saúde e bolso, né? E dinheiro ali, essa saúde financeira também precisa andar junto. E, Milena, dentro da sua perspectiva hoje, né? Você, poxa, tá à frente de um hotel geriátrico. Eu já dei aqui, ó, a cereja aqui do bolo, o pulo do gato. Que daqui pra frente esse negócio é muito promissor. É muito promissor. Sim. Isso aqui, dados, informações. E um ponto que eu lembrei, existem países, por exemplo, como o Canadá, que incentiva os jovens a saírem daqui para cuidar dos seus idosos. Ou para trabalhar fora também. Então, poxa, o que está acontecendo com o cenário? A população está envelhecendo. Sim. E cada vez mais a gente tem incentivo para força produtiva trabalhar fora. Gente, eu já tive idoso de 114 anos. Olha aí. Então tá muito. 104, já tive vários, 101. Então, fala pra gente como é que tá essa sua perspectiva de futuro com relação aos negócios, o que você tá vivendo hoje, o que você tem aí de perspectiva? Exatamente isso, que eu acredito que só tem crescimento, tanto na área, né, com os idosos, quanto do digital. Os dois têm, eu tenho uma perspectiva imensa, acredito que é só crescimento. É isso. Excelente. Milena, muito bom falar desse assunto. Eu acho que já está dando liga aqui em todos os aspectos.
Eu acho que isso é muito importante. E a gente gosta, né, de receber convidados, mulheres que são empreendedoras, que estão aí nessa construção de vida mesmo, financeira e numa construção de vida de saúde. E algo que a gente percebe em todas as pessoas que sentam aqui conosco, que têm sucesso em todas as áreas, né? Sejam elas empreendendo, sejam elas profissionais, enfim, familiares, todas elas cuidam da saúde. Então, assim, verdade. Todas elas falam que a partir do momento em que elas priorizaram a saúde delas, elas tiveram maior performance no trabalho. Sim. Porque eu acredito que há um momento também em que você descansa a mente e cansa o corpo. Sim. Porque aqui a gente, por exemplo, lidar com o dinheiro de outras pessoas não é simples, né? E com pessoas. E às vezes você mexe na saúde da pessoa, dói menos do que mexer no bolso. Então, é um trabalho que precisa muito do nosso cognitivo e tudo mais, e é mais em escritório e tudo. Mas quando vai para um crossfit, parece que a sua mente desliga, Sim. né? Nossa. E você cansa muito o corpo. Se eu vou conseguir fazer aquela série ali, vendo. Exato. E descansa. Eu acho que isso também é muito bom, porque traz essa disciplina para nós, para o dia a dia. Traz esse senso mais de concentração. A nossa mente dá uma desligada das coisas que a gente está fazendo aqui. Porque eu sinto que o dia que eu não treino, por exemplo, às vezes eu demoro mais para dormir. Então, tem dia que eu fico assim, às vezes, das 10 horas da noite, eu tô muito pilhada, com muitas demandas, com muita coisa, pensando em muita coisa. E eu vejo que eu não vou conseguir dormir, muitas pessoas se recorrem a remédios, a formas. O que eu faço? Boto um tênis, se a academia não tá aberta, eu dou uma corrida, uns tiros na rua. Tem feito muita diferença pra mim. E aí eu desgasto muito o meu corpo, chego em casa, tomo um banho, durmo que nem uma pluma. Exatamente isso. E às vezes as pessoas, elas não querem fazer isso porque pensam assim, eu tô cansada. Se eu fizer, eu vou ficar cansada. Mas não é. Na verdade, te dá disposição. Você dorme melhor, né? É totalmente diferente. Então, se você mudar os seus hábitos, você consegue ter uma melhor qualidade de vida. E isso é nítido. Questão de uma semana, você já está se sentindo muito melhor. Não tem como. Você sente a questão do sono, a questão do dia a dia. Da autoestima. Eu já tô sentindo. Eu falo assim, igual as minhas alunas, eu gosto muito de que elas tirem fotos, né? Porque não tem nada... E roupa. Tanto que a gente vê diferença. Nossa, hoje eu coloquei a saia, as pessoas não vão ver, gente, mas quando eu coloquei essa saia e ela fechou assim, ó, lindamente, está dançando na cintura. Eu falei, gente, tá dando resultado. Né? Tirar fotos. Isso, tira fotos pra você ver seu antes e depois. E não precisa, eu falo, tem alunas que às vezes ficam com vergonha até de me mandar. Falei, não precisa me mandar. Guarda pra você. Guarda, tira essa fotinha, depois você tira depois de uns 2 meses, né? Igual eu tenho meu desafio de 21 dias, depois de 21 dias eu peço pra elas tirarem. O que tem nesse desafio? Você pode dar um spoiler assim? Olha, são treinos. Não, são treinos. Tem treinos tanto em casa quanto na academia. Eu quis montar em casa exatamente também por conta das mães que não conseguem sair de casa. São treinos curtos, porque não quero desculpa, eu não quis desculpa. Não tenho tempo. Tenho desafio, 15, 20 minutos, você já terminou. Olha, então, Milena, até uma coisa assim pra gente tirar desmistificar isso aqui. Ao invés da pessoa, poxa, tem gente que pensa, eu tenho que treinar 1h30, 2 horas, não consigo. É melhor treinar 15 minutos, mas treinar todo bem dia. Bem feito, e um treino top, do que você fazer ali 2 horas. Porque às vezes 15 minutos é aquele 15 minutos pra morrer. Tem que sair muito suada. Exatamente. Se não sai suada, não valeu. Não valeu. Vai sair cansada. Eu queria que ela falasse que era um mito. Não, eu falo com as minhas alunas, olha, gente, não existe treino fofo. Não, é treino mesmo. Não vai sair. Não, é porque tem gente que entra na academia impecável e sai impecável. Não. Eu saio toda vermelha, descabelada. Não, eu falo que a gente vai pra academia pra ficar feia mesmo. Você vai ficar bonita fora da academia, não é? A gente tem que ficar bonita fora. E no nosso trabalho, o pessoal fala assim, não, vai pra academia e faz um network. Eu falei, que network? Eu tô indo lá pra sofrer mesmo. Gente, quando eu
vou pro cross, eu mal consigo respirar, como é que eu vou fazer Não network? vou conversar com alguém. Não, e quando você tá cansado assim, né? Tem aqueles memes no Instagram, né? Que fica assim, né? Faz amizade na academia, você tá lá com aquela cara. Não tem nem como. Quero fazer Nem amizade. como. Exato. Milena, nossa, que conversa boa. Estamos caminhando pro fim já do nosso bate-papo. Olha só, estamos quase uma hora já. insights aqui. Já peguei insight, já vou tirar a foto. Eu sei Isso. que em 21 dias, Pegar uma se eu roupa treinar de pesado, referência. eu posso perder 5 quilos. Não, você vai entrar pro programa dela. Entra no desafio, que tem o cardápio lá da nutricionista. Ainda tem Já tá cardápio. tudo junto. E tem o emocional lista também. De compras. Ó. Já monta tudo bonitinho. Lista de compras é uma dica boa para economizar, né? Sim. Questão Gosto de E financeira. outra compras. coisa, não Toda são vez que eu não faço lista de comidas. compras, eu compro mais do que eu deveria. Então, é isso que eu vou falar. O básico também funciona. É igual os exercícios. Não adianta você ficar, eu vou fazer algo mirabolante. Não, o básico funciona, tanto de exercício quanto da alimentação. É o básico que funciona. E tem o desafio de 21 dias e tenho também o Metamorfose, que é uma com duração de 6 meses. Então, eu tenho alunas que dão continuidade aí comigo, entendeu? E metamorfose fala de transformação. Então, Exatamente. 6 meses. Seis Não, e a meses. gente tá no meio do ano, né? Então, até o final do ano tem como passar a como. virada do ano na praia. Magérrima. Lindamente. É, linda. Não, e eu fiz um desafio, né? Que eu fui pra Jericoacoara, eu falei assim, eu vou entrar no... Nossa, e fiz o mega... foi. Deu certo, né? certo. Deu certo. Então é isso, quando se tem foco, disciplina, as coisas vão longe. Vão. Para nós encerrarmos aqui o nosso episódio com chave de ouro, Milena, gostaria que você olhasse para a câmera e desse assim, ó, um recado final para os nossos ouvintes, para que eles possam ter longevidade nessa saúde física e também, se puder, conectar com a saúde financeira, para que eles possam, desde agora até a velhice, ter qualidade de vida. Sim. Então, pessoal, a minha dica é que vocês cuidem de vocês. Priorize. Priorize sua saúde, tanto física, quanto mental, quanto também do bolso. Então, cuide direitinho, você pode ter certeza que resultados vêm. E a gente colhe o que planta. Então, vamos plantar saúde, vamos plantar coisas boas, que aí lá na frente vocês vão conseguir manter uma maior qualidade de vida. Uau, eu acho que nada mais precisa ser dito, disse tudo que precisava. E você, tem, amiga, mais um conselho aí para essa longevidade financeira? Ah, eu já ia falar aqui, ó. Primeira coisa, financeira, eu vou conectar aqui na saúde ainda. Faz crossfit. Faça o crossfit. Fica o meu convite. E, gente, Eu vou falar, faça o desafio. E outra, uma coisa que eu fazia, faça várias coisas Isso, também. Faça desafio, crossfit. isso. Eu lembro que na Combinação. faculdade eu fazia natação, handball, academia. Olha aí. E ainda ia pro... Eu queria ser... ela tinha 15 anos, né? Entrei com 17, gente, na faculdade. Mas aqui, Milena, deixa para as pessoas aqui que estão nos ouvindo também suas redes sociais, como que as pessoas te acessam, te encontram para conhecer também os seus 2 programas. Sim, olha, o meu arroba lá é Milena B. Félix, né? Personal. E é isso. É do Instagram, né, É do mesmo? Instagram. Perfeito, do Instagram. então vamos deixar aqui pro pessoal. deixa aí. E, gente, com relação à financeira, primeira dica, acompanhe o Deu Liga, porque aqui a gente fala muitos assuntos. Com certeza. E vou até pedir para a gente põe nos comentários, tem um episódio que a Dani e eu nós gravamos falando somente sobre planejamento financeiro com muitas Exato. dicas boas. Sim, e a sim. gente está aqui sempre para poder compartilhar com vocês mais sobre finanças e investimentos. E a gente fez esse episódio pensando nas pessoas aplicarem o planejamento de início do ano sim, delas, foi né? logo no início. E agora já tá no meio do ano e eu sei que muitos de vocês deixaram, inclusive, o planejamento de emagrecer para trás E o de e o investir. financeiro também. Então, olha, Nossa, não eu é acho, tarde. até aqui, ó, pegando um gancho, que a gente poderia gravar um episódio como que está o seu planejamento financeiro agora que a gente chegou na metade do ano. Porque com certeza. ainda dá tempo. de Ainda dá respirar. tempo. É. Não é tarde, gente. Tarde é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, assim, começa da forma em que você consegue. É 15 minutos que você consegue? A Milena acabou de falar que não é desculpa para não treinar. Tem É que com suar. quanto? Com quanto que você consegue começar?
É com dinheiro de uma pizza? É com dinheiro de uma saída? Escolhas, com quanto? né? Porque as pessoas ficam acreditando que precisa ter muito para iniciar. Só que, na verdade, você precisa decidir. Você só precisa de uma decisão. Se você decidir que você já não se conforma mais com a sua situação, seja física ou financeira atual, você vai encontrar uma forma de transformar isso. Então, eu quero te provocar aqui a você tomar uma decisão depois desse episódio. Porque eu acredito que é isso que nós precisamos. É entender que, do jeito que tá, não dá pra gente ficar só reclamando sem mudar nada. E, de fato, começar a fazer o que precisa ser feito. Tem uma frase: antes feito do que perfeito. Exato. Então, olha, nós nos aperfeiçoamos à medida com que a gente começa a colocar em prática. Então, se nós nunca começarmos, nós nunca nos tornaremos bons naquilo que nós fazemos. Então, comece hoje da forma com que você consegue e com as ferramentas que você tem. O Deu Liga está aqui. O programa da Milena está disponível para você poder melhor acessar. Que conselho de mãe. E você pode, com certeza, mudar a sua vida em 21 dias, em 6 meses, em 2, 3, 10 anos. Então, começa agora, faça agora e pare de dar desculpa, porque uma frase muito famosa: quem é bom em desculpa, não é bom em... E mais nada. Em mais nada. Pergunta agora para nós finalizarmos. Deu liga? Deu liga! Helena, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. E eu não tenho dúvidas de que se as pessoas começarem a colocar em prática tudo que nós falamos aqui, elas vão ter longevidade financeira e física. Com certeza. A provocação ficou, Ela falou né? que teve paciente de 114 anos. Sim. A gente vai ter 120 anos, amiga. Meu Deus. Isso mesmo. Então, bora cuidar da saúde agora. Agora. Muito obrigada, viu, meninas? Estou muito feliz e muito grata pela participação. Obrigada. Então se inscreva no canal, compartilhe, entre para a comunidade Deu Liga e saiba que nós estaremos aqui na próxima semana para que você possa assistir mais um episódio e ficar até o final como esse para saber se Deu liga.